você fala de mudança de vida, outra hora você fala de viagem. Eu não tô entendendo mais nada por que você tá falando desses dois temas. Se você tá confuso, fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar o que uma coisa tem em relação com a outra. Roda a vinheta. Se você me segue no Instagram, você já sabe que eu sempre compartilho muitas dicas de viagem, gosto de falar dessas minhas experiências por lá, para ajudar você também a programar a sua viagem. Se você ainda não me segue, segue aqui embaixo, @bruventre, olha todas as dicas que eu compartilho por lá. De uns tempos pra cá eu tenho falado muito sobre a mudança, o processo que eu tenho vivido nos últimos tempos desde que começou a quarentena. E com isso, eu quero contar pra você o que a relação de viagem, que eu tô trazendo agora aqui pro canal do YouTube, tem a ver com esse processo de mudança que eu já contava aqui também. Se você não acompanha o meu processo de mudança, dá uma olhadinha nesse vídeo que está passando aqui em cima para entender o que já aconteceu na minha vida desde que começou a quarentena. Bom, essa história começou na adolescência, quando eu via meus amigos fazendo intercâmbio para morar em outro país ou fazer o ensino médio fora, mas eu não tinha oportunidade de fazer isso porque meus pais não conseguiam prover para mim naquele momento. Então, eu criei esse sonho de morar fora. E consegui atingir isso. Não vou entrar muito nos detalhes aqui de como foi essa experiência. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, fala que você quer que eu grave e compartilhe aqui. Foi uma experiência muito legal, acho interessante trazer pra você. Então eu fiz esse intercâmbio de 2 anos e voltei pro Brasil em 2014 com a mentalidade que eu ia conseguir um dia voltar de novo a morar fora, mas agora não mais a estudo, a trabalho. Eu queria ter a oportunidade de ir de novo, mas continuando minha carreira. Então, começando a minha carreira aqui dentro da área de marketing e dando continuidade lá fora. E quando eu voltei para o Brasil em 2014, eu logo me apliquei para uma vaga da ONU. Eu adoro empresas que têm causas sociais ou empresas que trabalham focadas nisso. Então eu sempre estou de olho em alguma oportunidade nesse segmento. E tinha essa oportunidade na ONU, só que para você se aplicar, você tinha que mandar alguns documentos, você tinha que fazer teste de TOEFL. Então eu tive que traduzir o meu diploma da faculdade, tive que juramentar, fazer o TOEFL para ir poder me aplicar para essa vaga. Enfim, eu fiz tudo isso, estava muito confiante, queria muito a vaga, então eu falei, vale a pena eu correr atrás e entregar todos esses documentos para eles. Depois de um tempo chegou a resposta para mim e eu lembro como se fosse ontem o que aconteceu. Eu lembro que eu estava no carro dirigindo, parei no farol e fui olhar o meu e-mail para ver se tinha chegado a resposta. Nisso tinha chegado a resposta e na hora que eu abro está lá que eu não passei. Eu fiquei tão triste, mas tão triste que eu chorava, e o farol abriu e eu comecei a dirigir que eu me descontrolei emocionalmente e bati no carro da frente. Só acho que estava devagarzinho, foi só um totalzinho, eu só encostei. Tanto que a pessoa da frente foi super tranquila, não falou nada, não aconteceu nada, fique tranquilo. Mas eu fiquei muito triste de eu não ter passado, porque pra mim era a vaga dos sonhos. E depois disso, eu resolvi focar em 2 formas de conseguir ir pra fora. Ou seja, eu queria fazer isso acontecer de toda forma na minha vida, mas eu ia me planejar para conquistar aquilo dentro de 2 objetivos principais. O primeiro seria me aplicar para vagas multinacionais que iam me dar a oportunidade de talvez eu ir para fora a trabalho, ou seja, expatriada. E o segundo seria eu procurar vagas no LinkedIn que oferecesse emprego fora do Brasil. Então eu olhava vagas em São Francisco, em Londres, Nova York, um monte de lugares que eu pudesse me aplicar e ir daqui para lá por conta. E foi isso que eu fiz. Comecei a focar em procurar empregos em multinacionais e, ao mesmo tempo, paralelamente, ver as vagas do LinkedIn. Então, se você entrar no meu LinkedIn, tem alerta de vários países que eu moraria ali para a área de marketing. Isso tem desde 2014. E desde então eu me candidatei em muitas vagas mesmo, e eu nunca tive um contato sequer. O máximo que eu recebi, ainda poucas vezes, foi um e-mail falando muito obrigada por ter se aplicado, mas você não passou na vaga. Em paralelo, eu consegui emprego em multinacionais aqui no Brasil e comecei a construir minha carreira, porém eu notei que as oportunidades que eu ia ter ali para morar fora não iam acontecer. Até tentei em uma oportunidade morar no Chile, numa vaga que apareceu dentro de uma empresa que eu trabalhei, mas não deu certo. E aí chegou a pandemia.
a gente começou a ficar em casa. Eu já contei aqui em vários outros vídeos o que eu tô vivendo. Olha no final a playlist que vai aparecer aqui pra você entender com mais detalhes, que vai te ajudar a criar essa conexão do que eu tô falando aqui nesse vídeo. Mas durante a pandemia comecei a refletir muito sobre esse meu sonho antigo de conseguir morar fora. E aí lembra que eu falei que nenhuma empresa internacional nunca entrou em contato comigo para nenhuma vaga que eu me apliquei nesses 6 anos? Pois bem, durante a quarentena, em maio, 3 empresas entraram em contato comigo. E óbvio que eu fiquei muito feliz, logo respondi para todas elas, foi mais ou menos no mesmo período. O que aconteceu em cada uma delas? A primeira, eu respondi e-mail, nunca me retornaram. Liguei, mandei mais e-mail, não entraram mais em contato comigo. A segunda pediu para eu fazer um teste técnico. Eu fiz aqueles testes online, sabe que você faz nos sites? Não passei. E a terceira pediu para eu fazer um teste técnico, também online, eu fiz. A segunda etapa foi mandar vídeo para eles online, mandei. A terceira etapa foi fazer entrevista com uma pessoa, fiz com ela. E a última etapa era eu fazer entrevista com o chefe desta pessoa, então o superior, o líder dela. E eu fiz essa entrevista. Era uma sexta-feira e eu recebo uma ligação dizendo que eu passei na vaga. Eu passei numa vaga em Nova York. E eu tava assim muito feliz, muito feliz. Nem caía a ficha de tanto que eu fiquei impressionada. Caramba, eu consegui a vaga que eu queria na minha área. Eu tava assim muito feliz. Só que aí eles falaram pra mim: a vaga é sua, a gente gostou de você, do seu perfil, mas a gente não oferece sponsor. Ou seja, eles não patrocinam o meu visto de trabalho para eu ter direito de trabalhar lá. Então eu ia ter que dar um jeito daqui para ir para lá por conta própria. Se eu conseguisse fazer isso, a vaga estava ali para mim. Bom, como eu já morei nos Estados Unidos, eu sabia como funcionavam mais ou menos os vistos e fui logo entrando em contato com o advogado, falei com o college que eu estudei, comecei a ler sobre a lei dos Estados Unidos para estudantes internacionais, estava vendo as alternativas que eu poderia ter ali. E tem um visto nos Estados Unidos que chama OPT. Esse visto é para pessoas que já estudaram nos Estados Unidos, então internacionais, que foram para os Estados Unidos estudar e eles têm direito a 1 ano de trabalho se eles conseguirem um emprego. Eu já conheci esse visto porque alguns amigos meus usaram, mas eu não sabia muito a fundo como ele funcionava, porque quando eu estudei nesse college, o que falaram para mim é que você tinha que se formar os 4 anos nos Estados Unidos para ter direito a isso. E eu olhei a lei e não é isso que acontece. Eu tinha que ter pelo menos 1 ano estudado nos Estados Unidos para ter direito de se aplicar nesse visto. E eu estudei 2 anos. Ou seja, lá atrás, em 2014, quando eu queria continuar no país para trabalhar e não mais para estudar, eu poderia ter feito isso. E eu só descobri agora. Não era para ser naquele momento, eu acredito muito nessas coisas. E quando eu fui atrás agora, o que a lei diz é que eu teria 60 dias para me aplicar para o OPT depois que eu voltasse para o Brasil. Então, já passaram-se 6 anos, eu não tinha mais direito de trabalhar com visto de trabalho legalmente pelo que eu fiz já de estudo lá. A minha única alternativa seria eu ir como estudante de novo e aí eu ia poder trabalhar somente 20 horas na semana, não ia ser dinheiro suficiente, eu ia passar muito perrengue. Enfim, eu não estou e não estava disposta no momento que eu fiz a decisão de passar por isso. O que isso me mostrou? Que eu tinha que voltar a focar nessa minha vontade de morar fora a trabalho e que não seria da forma que eu estava imaginando, que não ia cair no meu colo algo pronto, um emprego que eu fosse conseguir daqui, com o visto bonitinho, tudo reservadinho, tudo certinho para eu me jogar aí. Eu ia ter que me arriscar. E foi isso que eu me propus. Depois de muito tempo refletindo, com muito medo de fazer esse movimento, é esse movimento que eu tô fazendo agora na minha vida. Então eu queria contar aqui pra você que tá acompanhando todo esse meu processo, que sim, eu vou morar fora do país ainda este semestre, até o fim do ano, se a pandemia deixar, graças a Deus, eu vou mudar de país, mas eu não sei ainda para onde eu vou. Então, voltando para o começo desse vídeo, vamos responder a pergunta do que tem a ver a minha mudança de vida com as viagens. O que tem a ver esses dois conteúdos aqui no canal? Eu já falei que eu gosto muito de compartilhar o que eu já vivi, mas eu quero dar continuidade ao que eu vou viver no país que eu tiver, seja a cultura do local ou outras viagens que eu faça pela região. Então, por isso, eu estou unindo os dois tópicos aqui, porque você vai me acompanhar na transição toda. Eu vou contar até eu chegar no país como que está sendo esse processo de mudança e chegando lá, dando continuidade ao conteúdo de viagem, falando como é a vida lá, as diferenças de cultura, mostrando as coisas de lá e até mesmo novas viagens que eu faço na região. Então, continue me acompanhando aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito legal para você.
Ah, e agora que a gente chegou no fim do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, dá uma força para essa pessoa que vai fazer conteúdo da onde ela estiver por aí no mundo, tá bom? Valeu e até a próxima!